Shalom, shalom. Eu estou muito entusiasmado para falar desse mês que acaba de começar. O nome dele é o mês de Av. Talvez na sua Bíblia não tenha essa nomenclatura, mas você vai encontrar como o quinto mês. Ali em 2 Reis 25, e ali fala sobre destruição e juízo. A seguir nós vamos ver também em Esdras 7, 8, que já fala de restauração. E o que não falar então de Ezequiel 20, onde o Eterno expõe o pecado do povo. Agora, já em Zacarias 7, o Eterno abomina o jejum do seu povo, porque eles estavam fazendo no automático, só para dar tique, porque daqui a 2 meses será instalado um tribunal celestial. Agora, tudo isso que a gente já viu aqui nessas citações, isso nos eleva ao discernimento espiritual. Preste atenção. Quem vive fora do time, do tempo profético, sente-se então apenas peso. Mas quem vive dentro da agenda do Eterno. Lembra-se que eu falei que a palavra calendário no hebraico é a mesma palavra para mesa. Então você entende agora que o Eterno está colocando os seus desígnios, os seus propósitos em cada mês sobre a mesa. Não é interessante? Agora olha só. Ave é o nome desse mês. São 2 consoantes, que significa literalmente pai. Professor, isso mesmo. Talvez essa seja a grande chave desse mês. Porque o pai que corrige também é o mesmo pai que restaura, é o mesmo pai que ama, que consola e que chama então o seu povo para o seu abraço. Deixa eu dizer algo um pouco mais também. Quando aliamos o nosso tempo terreno com o relógio celestial de Adonai, destruímos templos em arrependimento. Vamos ver agora que nesse mês de Ave é um dos meses mais enigmáticos, profundos, proféticos. O Luar HaElohim, o calendário do Eterno. E nesse estudo guiado, então, vamos ver e vamos entender porque Ave é um tempo de juízo. Para todos? Não. Pois que resistem ao mover do Eterno. 1. 2. Esse mês de Ave também é um mês de chamado. Para todos, só para aqueles que ouvem a voz do Ruach HaKodesh. E finalmente, 3. Consolação. Para todos? Não. Só para os que decidem voltar e restaurar. Essa foi uma introdução para você estar contextualizado no tempo, no espaço, no que já ocorreu e trazer para nós, então, um despertamento de vigilância. Tudo bem? Fique conosco até o fim. Te vejo daqui a pouco nesse nosso shiur, nesse estudo guiado. O estudo guiado dessa semana é Ave, o mês de juízo e consolação. A balança do Eterno está oscilando toda hora. Te dei as citações no início, né? Bora lá. Professor Rocha, por que o mês é tão decisivo no calendário de Deus? Porque é um mês em que o juízo se manifesta, mas também onde a restauração é prometida. Percebe? O tempero, a balança, como é um mês de dor, mas também é um mês de consolo. Rocha Lima, o nome desse mês tem significado especial? Sim, eu já falei, né? É o mês de Ave. São 2 consoantes, que significa pai. E aí você já não está mais pensando no Dia dos Pais, como comércio, né? Como consumismo. Nós estamos numa dimensão de pós-doutorado espiritual. Está comigo? Perfeito. Esse mês de Ave, após o dia 9, ele é chamado de Menachem Ave. Guarde isso. Até o dia 9 de Ave, ainda está se passando pelaquele luto. Então, é um período de choro, de luto, de dor. Ave, pai. Mas a partir do dia 9, já muda agora. Então, a partir do dia 15, na verdade, dia 15, já muda. Então, já deixa de ser momento de tristeza, de dor, já passa a ser momento de festa, de alegria. E muda também o conceito do pai. Agora já não é só Ave, agora é Menachem Ave. Quer dizer, o pai que consola. Tudo isso dentro de um mês, dentro da mesa do Eterno. Né? Porque ele é o pai que ira-se com o filho rebelde. Mas, por outro lado, também, ele é o pai que abraça o filho quando se arrepende. Professor Rocha, esse mês traz juízo,
Mas como a igreja deve entender isso sem medo? Bom, não é para ter medo, essa é a grande questão, né? É um aprendizado. Porque o juízo do eterno não é destruição sem sentido. A correção com destino. O 9 de Ave, que é a data mais emblemática, né, desse mês, porque é advindo também do mês anterior, então ela marca a destruição dos templos. Porque o povo rejeitou, entrou em idolatria da palavra, né, do relacionamento. Todo o juízo, ele carrega chance de retorno. É o pai dizendo, volta, filho, volta, eu quero te abraçar. Eu poderia dizer tudo, né? Mas eu preciso também ressaltar que alguns querem promessas, querem um mover de Deus, querem milagres, mas vivendo no calendário de Roma, vivendo no calendário do Papa Gregório. E aí não dá, você numa dimensão, pedir ajuda quem está numa outra dimensão e ser atendido. Claro, querido, a misericórdia e o amor, isso supera. Mas não é esse o padrão, até que a gente entenda isso. Entende? Então, da mesma forma como a gente quer os benefícios de Deus, mas está estando numa outra dimensão, isso pode, por vezes, obstaculizar. Porque a gente precisa entender que esse mês de Ave, ele é tempo de arrependimento, de uso do tempo errado. Olha que corretivo, que coisa legal. Esse mês de Ave, ele não é um mês de avanço, é um tempo de rever. Não é tempo de correr, é tempo de ajustes. Olha, que coisa fantástica. O próprio Deus falando com o seu povo, criando situações de aprendizado. Legal? Se inscreva no canal. Leve esse assunto para a sua igreja. Rocha Lima, então o que fazer para passar por Ave com vitória espiritual? Não tem muito o que fazer. O que a gente precisa é coisa simples, é coisa basilar. É se alinhar com o calendário do Eterno. Aí a gente vai encontrar, então, que esse é um mês de arrependimento. Isso vai trazer consolo, vai trazer restauração, e esse arrependimento genuíno abre portas que, por vezes, a oração sozinha não é capaz. Rocha Lima, há uma ligação entre esse mês e enfermidades emocionais ou físicas? Nós vimos na abertura essa oscilação, essa balança de Deus se movimentando muito rápido, né? É juízo, é arrependimento, é festa, é alegria, é restauração. Então a gente viu essa coisa, é uma balança. E diante de todas essas oscilações, por vezes, o luto sim pode tocar o físico, porque isso mexe com a emoção, mexe com o espiritual. Claro, o físico não fica longe disso. A parte boa é que o Eterno ele não se equivocou. Daí agora ele troca de nome, já deixa de ser o Ave e passa a ser o Menachem-Ave, como eu falei, né? É o Pai que consola, é o Consolador disponível. Isso foi previsto ali em Eschiarro, né? Isaías 66, 13. Ele já deixou essa consolação que é próprio do Eterno. Professor Rocha, qual é o risco de a igreja ignorar os ciclos como o mês de Ave? Olha, eu não vou dizer o risco, mas eu posso dizer para você que é como viver sem bússola espiritual, sem uma direção mais efetiva, que traga resultados mais contundentes. A igreja, quando ela perde a sincronia dos momentos proféticos do céu, o que pode acontecer? Ela está celebrando em momentos que não é para celebrar. Ela pode estar descansando, que é momento de guerra. Ela pode estar semeando no tempo que é da colheita. Você percebe esse descompasso que esse mês ressalta para a gente? E uma vez a gente circulando dentro do time do Eterno, a gente vai ser mais assertivo. Portanto, os céus, eles operam em ciclos. E a igreja não pode ser diferente. Rocha, como o contraste entre juízo e restauração em Ave se conecta com a fé? É um pouco do que já falamos, né? Essa tensão entre juízo e restauração é um espelho da nossa trilha, da nossa caminhada. Um dia você está muito assim, outro dia você está muito assado. Não é verdade? Então, esse mês, ele traz os fenômenos que já ocorreram
eles mostram para a gente que é do jogo e que a gente tem essa frequência também. Mas a gente precisa, então, que haja uma conexão de arrependimento ao mau uso do tempo. Quando eu estou usando um tempo fora do tempo de Deus, eu estou usando mal. E esse mês de Ave é uma oportunidade que o Eterno está entregando para nós, para a gente se reconectar. Mas não é se reconectar, bora, embrulha e manda. Não, é se reconectar conforme ele determinou e colocou sobre a mesa. Se inscreve no canal agora. De que maneira o nome de Deus zeloso nos corrige? Gente, que legal, tem gente aqui, olha, que já comprou o nosso livro, que fala sobre os nomes de Deus. Muito bem, Deus zeloso, né? A gente vai ver ali em Romano. O nome desse Deus zeloso é Elcaná. É um Deus que ele revela que ele não divide a intimidade, a fidelidade, a lealdade, a dependência, a confiança. E se você pensou em casamento, você acertou. Porque esse Elcaná, ele está previsto, mas isso é para outro assunto. Naquele casamento que Yeshua fez, na condição ali de Elcaná, ele estava falando coisas profundas que não vamos abordar agora. Por que todas essas propriedades? Porque nós somos a noiva. E o Eterno, ele está dizendo para a noiva, olha, eu quero você por completo. Eu sou ciumento de você, eu tenho ciúme de você. Quando você peca, é como você estivesse se distraindo de mim, eu quero atrair você para mim. Meu ciúme está centrado nessa questão. Eu não quero dividir você com ninguém. Você é minha amada. Mas como posso compartilhar isso com a minha igreja? Que bacana isso, né? Você se despertar para isso, né? Você ore a Deus, né? E leve assim esse estudo para casa, porque o calendário bíblico, ele não é dos judeus, é de Deus. E sendo do próprio Deus, do próprio Eterno, ele direciona para o seu povo. Comece assim com algo prático, né? Essas coisas bem simples que a gente está falando por aqui. Eu quero crer que, conhecendo esse assunto, o povo gosta de aprender aquilo quando tem propósito. Deixar uma reflexão. Admite a hipótese de conhecer o calendário do Eterno. Leve esse assunto, sim, para a sua congregação, discuta nos grupos, né? Isso tem na sua Bíblia. Você fica inteiramente à vontade, se você também não concorda. Mas lembre-se, o Eterno de Deus não atrasa. Desculpa. Lembre-se que os ciclos do Eterno, eles não mudam. Se você concorda, é assim. Se você não concorda, também vai ser assim. Mas ele não quer nos ver fora em ciclos diferentes. Tudo bem? Se inscreva no nosso canal. Lehitra 8.